Bíblia de número 13. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serem curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus aqui, queridos. Quero agradecer na vida do nosso pastor Eduardo. Obrigado, pastor, pela confiança. O pastor Wanderlei também, que não está aqui, mas é nosso co-pastor. Louvar a Deus pela vida dos servos de Deus e pelas irmãs dirigentes do seu coração, pelo convite de nossa irmã Neide, Simão Antônio. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Eu sei que não é fácil estar no trabalho de oração. Eu já tive. Eu confesso para vocês que é Pedro, Tiago e João mesmo. Não tem como escapar. Verdade. É Pedro, Tiago e João dando glória a Deus e seguindo em frente. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o texto que nós lemos nessa noite conta-nos a história de uma mulher. Somente Lucas conta essa história. Os outros evangelhos não contam. Somente Lucas narra a história dessa mulher. Uma mulher que estava doente, enferma. E na introdução dessa narrativa, no versículo número 10, diz o texto que Jesus estava ensinando. E esse é o detalhe interessante da passagem. Por quê? Porque se nós formos ler todos os evangelhos, nós vamos perceber que em todas as ocasiões que Jesus realizou, fez algum milagre, ele estava sempre pregando. Ele estava sempre ensinando. Ele estava sempre anunciando o reino de Deus. Os milagres que ele fez eram detalhes perto disso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente foca muito no que Deus faz. A gente foca muito nos milagres. A gente foca muito naquilo que Deus opera, naquilo que Deus trabalha. E esquecemos daquilo que Deus fala, daquilo que Deus está transmitindo. Jesus, o objetivo dele não era fazer muitos milagres, era pregar a palavra. Era ensinar o Evangelho, era anunciar o reino de Deus. Ou seja, a palavra sempre estava no centro. Louvado seja Deus. A palavra sempre era o foco de Jesus. Era aquilo que ele queria que as pessoas ouvissem e entendessem. Os milagres eram o resultado disso. E às vezes a gente foca muito no milagre. Eu quero receber. Senhor, eu quero ter. Senhor, faz. Senhor, opera. E esquecemos de muitas vezes que a palavra de Deus, ela tem que estar no centro das nossas vidas, como Jesus a colocava. Verdade. Se você for ler praticamente todos os milagres, era o resultado do que ele estava fazendo, pregando a palavra. O leproso purificado, por exemplo, Jesus tinha acabado de descer do sermão da montanha, de pregar um sermão em cima da montanha. Quando ele desce, o leproso é purificado. O paralítico de Cafarnaum, por exemplo,
Ele foi curado como? Jesus estava na casa ensinando também. A pesca maravilhosa, também Jesus estava no barco ensinando a multidão. Então os milagres, irmãos, era apenas a consequência daquilo que Jesus estava fazendo, que era pregar a palavra de Deus. É aquilo que nós temos que fazer, queridos. Colocar a palavra de Deus no centro das nossas vidas. E assim, queridos, nós não vamos precisar pedir nada para Jesus. Os milagres vão vir automaticamente. Deus vai operar automaticamente na sua vida quando você colocar a palavra de Deus no centro da sua vida. Glória a Deus. Então ele estava ensinando. E o local é dito que é numa sinagoga. E um dia, também é dito, um sábado. E esse sábado, irmãos, vai fazer toda a diferença na narrativa da história. Por quê? Porque vai ter um debate aqui no sábado. Mas a Bíblia diz que Jesus estava ensinando num sábado. E é interessante porque por que será que Jesus estava numa sinagoga ensinando num sábado, se ele foi praticamente rejeitado por praticamente todas as autoridades religiosas do Israel? Porque embora os fariseus não reconhecessem Jesus como Deus, o reconheciam como mestre. Sabiam que ele era um rabino, sabiam que ele era um professor, que tinha conhecimento bíblico para transmitir. Então Jesus tinha o acesso à sinagoga para ensinar também. E afinal de contas ele foi estudado, né? Ele era ensinado. E era um rabino que podia transmitir a palavra de Deus. O motivo também pode ser porque Jesus ainda estava começando o seu ministério. Então a rejeição era pouca, né? Mas conforme Jesus foi atraindo as multidões, conforme Jesus foi pregando o Evangelho, expondo a hipocrisia deles, falando na cara deles o que eles faziam, o que eles diziam que eram, não eram, aí a rejeição começou a aumentar. Aí as sinagogas não cabiam mais Jesus. Jesus foi então para fora, para as cidades, para as aldeias. Então possa ser a explicação para isso, possa ser isso. Jesus estava começando o seu ministério ainda. Então as portas das sinagogas estavam abertas para ele. Depois elas se fecharam. Por quê? Porque ele pregava a verdade. E a verdade dói, irmãos. Verdade. A verdade incomoda. A verdade às vezes é amarga. E às vezes nós temos um povo que prefere ouvir a mentira de Satanás do que a verdade de Deus. A gente fala muito dos falsos profetas que pregam a mentira, falsos profetas que enganam o povo. Mas quem levanta os falsos profetas é o próprio povo. É o próprio povo que dá ouvidos às mentiras deles. É o próprio povo que levanta essas pessoas. Por quê? Porque se não tiver palco para ouvir, não tem falso profeta para agir. Se não tem público para eles ouvirem essas mentiras, então os falsos profetas não vão surgir, querido. Mas porque tem pessoas que dão ouvidos a essas pessoas, por isso os falsos profetas eles existem. E Jesus estava pregando, e essa mulher estava ali. A Bíblia fala que ela tinha uma enfermidade, e a Bíblia também vai dizer que a causa dessa enfermidade era uma ação de Satanás. Essa enfermidade não era uma enfermidade comum, não era uma enfermidade que a medicina poderia resolver. Não. Era uma enfermidade que Jesus dizia que era um espírito de enfermidade. Louvado seja Deus. É um espírito de enfermidade. Satanás lançou uma enfermidade nessa mulher. E ela vivia encurvada, sem de maneira nenhuma poder endireitar-se. Louvado seja Deus. Você imagina a vida dessa mulher, como que ela não era? Como não era? A dificuldade que ela tinha. Eu trabalho lá no centro, em São Paulo, e tem uma mulher que ela anda exatamente, toda vez que eu vejo essa mulher dentro dessa passagem, porque ela anda encurvada, exatamente de cabeça baixa mesmo. E toda vez que eu a vejo, ela é uma moradora de rua, e toda vez que eu a vejo, eu lembro dessa passagem bíblica. Uma mulher que Satanás agiu na vida dela, provocando uma doença que ela não podia endireitar-se, que ela não podia olhar para frente. E essa mulher, queridos, ela havia 18 anos que ela estava nessa situação. É muito tempo. 18 anos não são 18 dias, nem 18 meses. 18 anos é praticamente uma vida inteira. E essa mulher presa por Satanás, encurvada, cabeça baixa, sem poder levantar a cabeça. E aqui eu aprendo uma coisa: Satanás, quando age na nossa vida, é para fazer dessa mesma forma. Não fisicamente, mas espiritualmente.
É isso que Satanás faz. Não quer que você levante a cabeça, quer que você ande de cabeça baixa, não quer que você levante a cabeça para olhar para frente. Não. Satanás quer que você ande curvado, quer que você ande envergonhado. Mas quer saber? Nessa noite o Filho de Deus está aqui para te levantar nessa noite, para que você erga a tua cabeça, para que você ande de cabeça erguida, porque é isso que Jesus veio fazer, querido, destruir as obras das trevas. Glória a Deus. É isso que o diabo faz. Ele aprisiona as pessoas. Essa mulher não poderia de forma nenhuma se endireitar-se, porque ela estava encurvada. E é assim que o diabo faz, irmãos. O diabo quer que você ande de cabeça baixa. O diabo quer que você ande de cabeça para baixo, sem poder levantar a sua cabeça. Talvez por um pecado que nós cometemos, talvez por uma situação. Não se envergonhe. Nessa noite Jesus está aqui para levantar a tua cabeça e dizer: siga em frente, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Satanás prendia essa mulher. Mas é interessante porque o diabo prendia ela fisicamente, mas espiritualmente essa mulher é uma mulher livre. Sabe por que eu digo isso? Porque 18 anos essa mulher estava encurvada, mas ela não deixou de frequentar a sinagoga para ouvir a palavra de Deus e os ensinamentos. Essa mulher é um exemplo para nós. 18 anos encurvada, ela poderia usar a enfermidade dela para dizer assim: hoje eu vou ficar em casa, eu não vou para a sinagoga ouvir porque eu estou encurvada, a dificuldade para mim na igreja é muito grande, então hoje eu não vou, hoje eu vou ficar aqui. Mas a perseverança dela, a perseverança que ela tinha e o desejo de ouvir a pregação da palavra, o desejo de ouvir a lei de Deus sendo exposta na sinagoga, o desejo que ela tinha, fez com que ela fosse liberta no dia em que Jesus estava pregando naquela ocasião. Eu fico imaginando a vida dessa mulher, 18 anos. Eu fico imaginando as pessoas que a viam. Diziam assim: essa mulher ainda encurvada, ela nunca vai poder enxergar. Eu fico imaginando as vizinhas dizendo: essa mulher vai 18 anos para a sinagoga, a vida dela não muda, ela é sempre a mesma coisa. Louvado seja Deus. Porque é assim, irmãos, quando a gente vem buscar Deus, quando a gente busca o Senhor, quando a gente vai em oração ao Senhor, as pessoas falam isso: sua vida não muda, sua vida é a mesma coisa, permanece o mesmo. Louvado seja Deus. Mas quer saber de uma coisa? Continua, persevera, porque uma hora dessas Jesus de Nazaré pode te visitar, como ele visitou essa mulher. Louvado seja Deus. É na nossa perseverança em buscar o Senhor que Deus trabalha. É a nossa perseverança em buscar a Deus que Deus opera. 18 anos, queridos. E ela estava naquela sinagoga no sábado, ouvindo a palavra de Deus. E o que eu acho interessante é que antes de Jesus curar aquela mulher, ele vai tratar com a alma dela. Como assim? Pelos ensinamentos que ele estava pregando naquele dia. Não sabemos o que ele pregou, mas eu acredito que o meu mestre, quando ele estava pregando o reino de Deus. E aquela mulher estava sentada talvez lá no fundo, e eu acredito que foi lá no fundo que ela sentou. Porque imagina a vergonha de você andar encurvada. Imagina a vergonha de você andar cabisbaixo, de poder se endireitar. Imagina ela que ela sentava lá no fundinho, quietinha, no cantinho dela. Mas Jesus chamou ela para frente e disse assim: vem cá. Porque não adianta nós nos escondermos de Deus. Não adianta nós nos afastarmos dele. Ele nos vê, ele nos contempla. Louvado seja Deus. E aquela mulher sentou lá no fundinho, aleluia, da sinagoga, e Jesus a chamou: vem aqui para frente. Louvado seja Deus. E sabe o que é interessante? É porque Jesus sabia que quando ele curasse aquela mulher, o chefe da sinagoga ia se indignar. Mas mesmo assim ele curou, irmãos. Porque Deus é assim. Aleluia. É assim que Deus faz. Quando ele quer nos abençoar, aleluia, não adianta quem se levanta, não adianta quem fala, não adianta as pessoas se indignarem. Não. Quando ele quer abençoar alguém, quando ele quer fazer na vida de alguém, ele faz. Glória a Deus. Ele trabalha. Verdade, Senhor. Então ele chama essa mulher para frente. Diz o texto que ele chama. Jesus viu aquela mulher e chamou ela, verso número 12. E disse àquela mulher:
Você está livre da sua enfermidade. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai lançar uma palavra sobre aquela mulher. Você está livre da sua enfermidade. Glória a Deus. 18 anos, frequentando uma sinagoga. Eu vou atualizar nos termos de hoje. Uma igreja. 18 anos, doente, presa por Satanás. E nós precisamos, querido, de um dom nos nossos dias, que é um dom extremamente importante para as nossas vidas, que é o discernimento de espíritos. Porque ninguém percebeu que a doença dessa mulher não é normal. Em 18 anos, ninguém percebeu que o que essa mulher tinha era anormal. Era uma coisa sobrenatural, que não é uma coisa que... E para isso, nós percebemos isso, queridos. Precisamos muito de discernimento. E nós precisamos discernir as coisas. E de Deus entendimento. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que não é normal. Uma coisa que se repete continuamente na nossa vida, que vem continuamente, não pode ser considerado normal na nossa vida. Por isso precisamos entender, discernir o que é que Deus está me provando e o que é o diabo que está agindo. O que é uma ação minha que eu causei e o que é que Satanás está operando nas nossas vidas. Precisamos disso. Eu lembro de uma história que uma vez, lá na vigília famosa vigília do Piraporinha, não sei se os irmãos conhecem. Conhecem? Isso. Louvado seja Deus. E um pastor que pregou muito dessa vigília, foi na nossa congregação, onde nós congregávamos antigamente no Fabiano, e ele contou que ele foi numa vigília onde apareceu um pregador de terno dentro da vigília e começou a pregar e falar em línguas estranhas, e toda a igreja começou a rogar no poder de Deus. Eu estou contando isso porque nós precisamos entender a importância de nós discernirmos as coisas. E aquele pastor começou a pregar e a igreja toda entrou no poder de Deus, quer dizer, supostamente o poder de Deus. Porque depois de um tempo, aquele homem, irmãos, ele tirou o paletó, tirou o terno assim, tirou a camisa assim um pouco, e quando ele abriu assim, estava cheio de guia no pescoço dele. Era um pai santo que entrou numa igreja, tomou o culto, supostamente pregou a palavra e a igreja entrou no poder de Deus. É por isso que nós precisamos do discernimento de espíritos. Porque o anticristo, diz a Bíblia, que ele vai operar sinais. O diabo também opera sinais. O diabo também opera maravilhas. Para, se possível, a Bíblia fala, enganar os eleitos. E é de extrema importância que a igreja tenha um discernimento de discernir o que é de Deus, o que é do diabo, o que é nosso. Porque às vezes é só carne, às vezes é o diabo e às vezes é Deus. Precisamos de discernimento de espíritos. 18 anos, o chefe da sinagoga não percebeu que essa mulher estava doente por causa de Satanás. Mas Jesus estava ali naquele dia, pregando num sábado, tratando com a alma daquela mulher primeiro, para depois curá-la fisicamente. Porque é assim que Deus faz. Deus ele começa sempre a operar do espiritual para o físico. É sempre do espiritual para o material. Deus nunca vai fazer o contrário. Deus nunca vai abençoar a sua vida financeira para depois te abençoar espiritualmente. Não. Primeiro a sua vida espiritual. Primeiro a sua vida com Deus. Depois Deus te abençoa materialmente, querido. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então Jesus impõe as mãos sobre ela. E ela imediatamente se endireitou. Porque se o diabo veio para deixar as pessoas de cabeça baixa, o Filho de Deus veio para erguer a cabeça de muitos. Glória! Se o diabo coloca para baixo, Jesus coloca para cima. Se o diabo humilha,
Jesus levanta. Se o diabo abate, Jesus exalta. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É sempre assim, querido. E Aleluia. quando o milagre acontece, é interessante que o chefe da sinagoga, ele fica indignado, porque Jesus havia curado no sábado. E ele vai dizer o seguinte: vocês podem vir 6 dias, você se ainda deve trabalhar, você pode trabalhar. Então não venha nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Os judeus, eles tinham... A questão do sábado era muito... Na verdade, eu posso dizer que os judeus fizeram do sábado uma espécie de idolatria. E tem uma razão para isso. Os judeus, os irmãos, lembram do cativeiro babilônico? Uma das razões pelas quais Deus, claro que existem muitos outros pecados, mas um dos pecados que fez com que Deus arrancasse o povo, levasse para o cativeiro durante 70 anos, foi a guarda do sábado. Eles não guardavam o sábado, e está escrito na lei que eles deveriam guardar, trabalhar 6 dias e no sábado descansar. E também tinha um ano sabático. Eles deveriam cuidar, lavrar a terra durante 6 anos, e no 7º ano a terra deveria descansar. Sabe esse negócio agora que agora está na moda sobre ecologia, meio ambiente, essas coisas? A Bíblia já está há muito tempo, querido. Né? A Bíblia é muito mais atual do que o jornal de amanhã. Né? Porque agora está em pauta, né? Cuidar das árvores, replantar. Olha, que ano sabático é para isso, para a terra descansar. Deus. Você a Bíblia é atual? Verdade, Jesus. O negócio que está em pauta hoje, há milhões de anos atrás, a Bíblia já falava. Então, por causa disso, que Deus mandou eles para o cativeiro. Então, eles fizeram do sábado, assim, então não vamos deixar de guardar o sábado agora. Vamos transformar isso agora em uma coisa. Podemos fazer qualquer coisa, menos trabalhar no sábado. E eles fizeram do sábado o seu Deus. Para um judeu, no sábado, não poderia colocar essa cadeira de um lado para cá, porque era trabalho. Então não poderia. Então eles eram muito severos com a guarda do sábado. Eles levavam o dia do sábado ao extremo mandamento que Deus deu para eles guardarem. E ele ficou indignado porque Jesus curou no sábado. E aí vai dizer: 6 dias vocês podem trabalhar, no sábado não pode. Então venha nos outros dias para vocês serem curados. Em outras palavras, ele está dizendo: você não pode fazer no sábado, porque no sábado não se pode fazer nada. É como se ele quisesse dizer: você não pode agir ali, Jesus. Claro que ele não sabia do que estava falando, que era o próprio Deus, o Criador do sábado. E às vezes nós somos assim, como esse fariseu. Queremos ensinar Deus a trabalhar. Queremos ensinar como Deus operar. Queremos dizer: Senhor, não faz assim não, porque assim não vai dar certo. Queremos dizer: Senhor, mas por que você está agindo assim na minha vida? Não vai dar certo. Às vezes Deus faz assim: minha filha, vai por aqui. E nós dizemos assim: não, não vou não. É porque nós queremos ensinar como Deus trabalhar. E nós não podemos ensinar Deus a trabalhar. É Deus que nos ensina como fazer. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Porque Ele sabe fazer todas as coisas. Então deixamos Deus agir. Aleluia. Deixamos Deus trabalhar. Porque às vezes nós fazemos assim: Senhor, você não pode fazer isso no sábado. Às vezes a gente quer fazer como Marta fez com Jesus. Já são de 4 dias. Ou seja, se o Senhor tivesse vindo antes dos 4 dias, até poderia ser que haveria alguma solução. Mas depois dos 4 dias não tem mais solução. E assim nós fazemos constantemente com Deus. Queremos ensinar Deus a agir. Queremos ensinar Deus a trabalhar. Queremos ensinar como Deus deve operar, queridos. Entenda uma coisa: Deus é soberano sobre todas as coisas. E se Ele quiser agir da sua maneira, tenha certeza de uma coisa: Ele vai operar sim. Ele vai trabalhar sim. Ele vai agir sim, querido, nós, aceitando nós ou não. Deus faz. Aleluia. E aí Jesus não vai deixar barato. Ele vai dizer: vocês são tudo hipócritas. Porque no dia de sábado você tira o jumento, tira o boi para dar água.
para alimentar. Então, não posso então curar essa mulher, libertar essa filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa há 18 anos. E dessa maneira, Jesus mostrou que aquele homem tinha mais cuidado com os animais do que com a vida humana. E nós vivemos tempos parecidos nos nossos dias. Nós vivemos tempos semelhantes, em que os animais eles estão sendo mais valorizados do que a própria vida humana. Louvado seja Deus. Não que eu sou contra o pet, né? Tem o pai do pet agora, né? Agora tem essa moda. Não que eu sou contra. Minha filha adora animais. Já até falta esse jeito de comprar um para ela, mas eu não vou comprar. Não quero. Louvado seja Deus. Mas ela ama. Não sou contra os animais, mas nós vivemos numa sociedade que faz a inversão de valores, em que os animais eles são mais bem tratados e valorizados do que a vida humana. E Jesus mostra que não, que o ser humano sim, ele é a coroa da criação. O ser humano sim, ele tem valor para Deus. Os animais só têm vida, o ser humano tem vida, mas também tem alma. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então ele diz, você é um hipócrita. Então quer dizer que você cuida do jumento, você cuida do boi, leva ele para beber, alimenta ele no sábado, mas não pode então curar e libertar essa mulher que Satanás mantinha presa. Louvado seja o nome do Senhor. A insensibilidade de a gente se compadecer do próximo. A insensibilidade desse homem de ver que essa mulher estava presa, de ver que essa mulher estava algemada pelo diabo, presa em umas correntes de enfermidade. E ele não se alegrou com a bênção dessa mulher. Ele não pôde se alegrar. Ele não pôde comemorar junto com ela a libertação dela. A mulher então se endireitou, começou a ver. Aleluia, louvado seja Deus. Mas se ele não comemorou, alguém comemorou. Porque a Bíblia diz que o povo dava glória a Deus e se alegrava pelos gloriosos feitos que Jesus realizava e fazia. Louvado seja Deus. Vai ter alguém que vai dizer não pode. Vai ter alguém que vai se indignar. Mas vai ter alguém também que vai se alegrar com a tua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é assim que o Senhor faz. Verdade. É assim que Deus opera. Aleluia. Jesus, a palavra de Deus fala que ele veio para destruir as obras do diabo. Veio para destruir as obras de Satanás. Louvado seja Deus. E essa mulher nos ensina que a perseverança, que o fato de ela não desistir de maneira nenhuma de frequentar a sinagoga, fez com que a vida dela fosse transformada e mudada para todos sempre. Glória a Deus. Não desista. Não desista. Aleluia. Prossiga. 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 Aleluia. Glória a Deus. Mas eu não estou mais aguentando, Senhor, então continue. Senhor, mas eu não tenho mais motivos para prosseguir. Não. A mensagem dessa noite é prossiga. Glória a Deus. Não desista. Porque o que Deus tem para você, louvado seja Deus. Porque o que Deus tem planejado, porque o que Deus tem projetado para a sua vida é muito melhor do que o momento que você está vivendo hoje. O que Deus tem projetado para você é muito melhor e muito maior do que o seu momento de luta, do que o seu momento de dor, do que a sua tribulação momentânea. O que Deus tem planejado e preparado para a igreja é muito mais glorioso, é muito melhor, vai ser muito maior, a bênção vai ser grande. Louvado seja Deus. Mas não desista, aleluia, do Senhor por nada nesse mundo. A dificuldade é grande, eu sei, mas continue prosseguindo, porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida, sobre a tua casa, para te dar vitória nessa noite. Porque assim como ele fez com essa mulher encurvada, 18 anos enferma, 18 anos presa por Satanás, Jesus libertou essa mulher, Jesus deu vitória a essa mulher, e assim será na tua vida também nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
desista do que Deus tem para você, do que Ele tem preparado para você. Glória a Deus. Às vezes as bênçãos de Deus, elas vão da nossa vida porque a gente desiste. Por causa de um passo, a gente perde o que Deus tem para nós. E essa mulher nos ensina a perseverar. Não se preocupe, porque Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Existem situações que a gente passa por muito tempo, que a gente pensa que nunca vai mudar. Existem situações que nós passamos e nós pensamos assim: eu acho que eu nunca vou me livrar disso. Não pense assim. Quem dá a última palavra ainda é Deus. Quem dá a última palavra ainda é Deus. Uma situação que às vezes a gente passa por muito tempo, pode ser apenas Deus nos ensinando: eu estou no controle, eu estou na direção, eu estou no barco. Aleluia. Você não vai naufragar, você não vai afundar. O projeto não vai escapar, não. O projeto está de pé na sua vida. Louvado seja Deus. Então apenas continue. Louvado seja Deus, porque você vai glorificar a Deus como essa mulher. Louvado seja, você vai adorar o Senhor como essa mulher. A Bíblia fala que quando ela recebeu o milagre, ela dava glória a Deus. Seu momento vai chegar. Eu creio, Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes tem gente que passa até na frente da nossa bênção, né? A mulher do fluxo de sangue indica. Jesus estava indo curar a filha de Lázaro e ela atravessou e foi curar na frente. E eu fico imaginando o Jairo, né? O Jairo diz assim: nossa, eu estou indo para receber a minha vitória e vem alguém e atravessa e é curado primeiro. Mas não se preocupe, porque Jesus não deixou de atender Jairo. Jesus foi com Jairo e a filha dele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Porque a nossa vida é assim, irmãos. Cada um tem o seu momento de chegar. É, Deus. Talvez a sua hora ainda não chegou, mas vai chegar. Amém? Glória a Deus. Então a palavra dessa noite é: persevere. E não desista por nada desse mundo. Porque o Filho de Deus, Ele está constantemente com os olhos sobre a tua vida. Ele está no controle de tudo. No momento certo, Deus vai agir, Deus vai operar. E você vai contar a bênção no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus Deus. nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando o presbítero Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel, né, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero aqui agradecer.